Boa noite, bom dia, boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, hoje e sempre. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 18, diz que Jesus contou uma parábola. O texto vai dizer assim que ele, mais uma vez, contou-lhe uma outra parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Mas ele diz assim na parábola, que havia na cidade um certo juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. E havia também naquela cidade uma viúva que todos os dias ia diante deste juiz e clamava dizendo: faz juízo contra o meu adversário. O juiz iníquo dizia consigo: eu não temo a Deus e nem respeito os homens, mas como essa mulher me importuna de dia e de noite, vou lhe fazer justiça. E aí Jesus, ele conclui essa parábola dizendo: ouve o que diz o juiz iníquo. Olha que interessante. Jesus nos diz para nós ouvirmos o que diz o juiz iníquo. O juiz iníquo, ele está sendo uma referência aqui de Jesus para nós aprendermos com eles. O que a gente pode aprender com este juiz iníquo? Bom, eu acredito que pelo menos umas 3 coisas importantes nós podemos aprender com este juiz iníquo. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a ideia de juiz, nos dias de hoje não é a mesma ideia de juiz nos dias de Jesus. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Não havia STF, não havia OAB, não havia STJ, não havia nada disso. E a população também era muito menor. Segundo alguns estudiosos, diz que os juízes, eles saíam visitando cidades e vilarejos, e quando eles chegavam no vilarejo ou numa cidade, armava-se uma tenda, e ali naquela tenda, na porta da cidade, então eles começavam a exercer o ofício da jurisprudência para atender às demandas daquela cidade. O que acontece é que havia alguns privilegiados que eram atendidos na frente. Então tinha pelo menos 3 categorias de pessoas que eram privilegiadas para serem atendidas pelo povo. A primeira categoria era dos ricos. Os ricos tinham o privilégio de poder chegar e ser atendido. Tinha uma outra categoria que era dos poderosos da cidade, que também conseguia um atendimento junto ao juiz. E tinha também aqueles que eram os grandes comerciantes, que também eram atendidos. E se houvesse tempo, então a grande população, os mais pobres, então eles então seriam atendidos se houvesse tempo para isso. O que acontece é que normalmente o rico, como sempre foi assim, os poderosos, eram eles que oprimiam os pobres. Os pobres sempre foram oprimidos por aqueles que são considerados poderosos na sociedade. E aí então essa mulher, ela vai pedir para que esse juiz faça juízo, com a sua causa contra o seu adversário. E o mais interessante é que Jesus nos manda aprender com o juiz. Jesus diz assim: ouve o que diz. Então, o que esse juiz disse que nós podemos tirar proveito, que nós podemos ter como ensinamento? A primeira coisa que eu vejo aqui, que com certeza esse juiz ele disse para essa mulher, foram muitos não. Essa mulher ouviu muitos, não foram poucos, mas foram muitos nãos desse juiz.
Isso significa que Jesus está nos alertando aqui para nós não ficarmos esperando favores dos homens poderosos e dos ricos desta sociedade. Jesus já nos alertou, o apóstolo São Paulo também nos ensinou, dizendo que não são muitos os grandes que são chamados por Deus. Deus escolheu as coisas loucas, as vis, as desprezíveis e as que não são, para confundir as que são. Isto significa, irmãos, que em todo tempo sempre houve pessoas que ficaram e ficam esperando favores de pessoas poderosas. Nós estamos numa verdadeira guerra nos nossos dias, porque tem pessoas esperando pelos poderosos da sociedade, né? Uns estão esperando pela esquerda, outros estão esperando pela direita. Eu vi uma cena esses dias que eu fiquei horrorizado. Uma igreja inteira, com quase 1000 pessoas, aclamando o nome de um personagem político. A nossa esperança, o favor que nós precisamos, ele nunca vai vir, nunca chegará através da vida de homens poderosos. O favor que você está esperando, ele virá das mãos, ele virá do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que pode trazer o favor para a tua vida, o único em qual você deve ancorar a sua esperança é o nosso Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, eu tenho certeza disso, é que nós não devemos ficar esperando nos poderosos deste mundo. A nossa esperança é literalmente no Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com este juiz iníquo, ouvindo esse juiz iníquo, é que ele disse consigo mesmo: eu não temo a Deus e nem respeito os homens, mas como eu estou sendo molestado, eu vou julgar a causa desta viúva. Isto significa o quê? Que este poderoso juiz, ele atendeu o favor desta mulher, mas não porque ele era bom, mas não porque ele tinha um coração bom. O que Jesus está nos ensinando é exatamente isso, é que este juiz, ele não fez porque ele tinha um coração bom, ele fez porque de alguma forma ele estava sendo privilegiado em atender a causa desta mulher. E é exatamente isto que Jesus nos ensina, que os poderosos deste tempo presente e de todos os tempos, né, que já se passaram nesta terra e ainda que passarão, eles nunca estarão preocupados com a demanda da sociedade. Pode ter certeza disso. Quando um grande político, quando um grande poderoso, ele está atendendo alguém que é considerado da sociedade comum, o pobre da sociedade, um cidadão comum, pode ter certeza que ele está pensando no privilégio próprio dele, ele está pensando nele mesmo. Ele atende um favor, mas ele está pensando nele. E é exatamente isso que Jesus está nos ensinando. Não se iluda, não se engane, não se deixe enganar com promessas enganosas de quem quer que seja, né? Porque ele fala claramente, o juiz iníquo: eu não temo a Deus e nem respeito os homens, mas eu vou atender esta mulher, porque ela me perturba de dia e de noite. Então ele não estava fazendo um favor, então ele não estava estendendo as mãos, então ele não estava socorrendo porque ele tem um coração cristão. Não, ele estava pensando no seu próprio benefício. E é exatamente isto que Jesus nos ensina. Não fique esperando favores de poderosos, porque quando o favor de poderosos alcança a tua vida, pode ter certeza que ele está pensando nele. Tem uma frase que, se não me falha a memória, foi dita ou por Bill Gates ou por Steve Jobs. Ele disse: quando você adquirir um produto que não tem custo, que não tem preço, saiba que o produto é você. Se você está adquirindo um produto
e que você não está pagando nada, saiba que o produto é você. A terceira coisa que Jesus nos ensina nesta parábola é muito interessante. É que Jesus ele termina esta parábola dizendo: depressa, rápido, Deus fará juízo para os seus pequeninos. Então o juízo, a justiça, a providência, ela chega rápido, mas ela vem da parte do Deus Todo-Poderoso. Não se preocupe, não temas, não tenha medo, porque Deus é poderoso para fazer juízo, para fazer justiça, para atender a tua necessidade. Deus não está a serviço da gente, mas Ele ouve as nossas orações. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Compartilha este vídeo. Boas Novas na Paulista está aqui para ministrar a bênção de Deus sobre a tua vida. Deus te abençoe poderosamente.